Bora falar de impacto? Estamos começando mais um episódio então, do nosso podcast, onde a gente traz pessoas aqui bacanas que causam impacto positivo na sociedade para bater um papo descontraído, contar um pouquinho o que elas fazem e dar uma ideia para a galera de como é que o pessoal também consegue fazer, causar um impacto bacana na sociedade, né? Eu sou o Luiz Felipe Geller, CEO do Vaquinha. Eu estou aqui com o Thiago Cid, CMO do Vaquinha. Tudo bem, galera? Com seu sotaque carioca, o pessoal não vai confundir a voz. E o nosso convidado de hoje é o Vinícius, da Besouro. Vinícius, por favor, não vou nem te apresentar, cara. Por favor, vou pedir para tu dar oi para a galera aí, te apresentar. Depois a gente começa o papo. Beleza, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Acompanho o crescimento da Vaquinha literalmente desde o começo, fico muito feliz, né? E de sermos vizinhos aqui, conterrâneos. E o Vinícius é um sonhador. É uma pessoa que acredita muito todos os tipos de pessoas e que acredita que qualquer pessoa, e está redundante esse pessoa a pessoa, mas é porque nosso trabalho é voltado a pessoas, é muito humano, então quando eu uso a palavra pessoa, eu quero dizer que qualquer ser humano pode se destacar e se desenvolver na sociedade como bem entender, independente do meio onde ele está inserido ou de como ele começou a vida produtiva dele. E isso no mundo empreendedor, que é hoje o nosso core business na Besouro, ou em qualquer ramo da vida, né? E felizmente o trabalho da Vaquinha é um facilitador desse caminho para muitas pessoas, tanto no mundo empreendedor quanto em outros problemas da vida, que contribuem para esse tipo de transformação, né? Então, não basta a Besouro, não basta a Vaquinha, mas de forma complementar, a gente sabe que a gente tem esse viés de transformar pessoas. E aí é transformar a ser o que essa pessoa quiser. Então, o Vinícius é um sonhador que acredita muito nas pessoas, em todo tipo de pessoa, e que todo ser humano tem direito de sonhar e alcançar esse sonho. Então, se a gente puder de alguma forma, e eu puder, quanto o Vinícius, ajudar as pessoas a serem melhores, e aí o melhor é no sentido que essa pessoa entender, eu estarei feliz e fazendo minha missão aqui nesse mundo. Boa. O Vinícius veio nos visitar lá quando a gente tinha o escritório mais para a Zona Sul de Porto Alegre, era bem menor que esse aqui, né? Bem no comecinho mesmo do Vaquinha lá, era 2 mesinhas lá e cadeiras, é isso aí. Isso aí. Mas, cara, tu falou bastante de sonho das outras pessoas, né? Delas realizarem seus sonhos, principalmente sonhos empreendedores, assim. Mas conta um pouquinho da tua trajetória, assim. Qual era o teu sonho lá atrás, quando tu começou, né? Como é que tu começou a tua trajetória profissional e até chegar na Besouro, né? Até causar esse impacto na vida das outras pessoas também. Sim. Cara, bem no começo, quando criança, era ser jogador de futebol. Maravilhoso. Então, assim, eu queria ser jogador de futebol. E aí eu vi uma oportunidade na lateral, que ninguém queria ser lateral. Até hoje, hein? Até hoje acho que essa oportunidade está ali. Esse problema continua. E aí eu comecei com ponteiro direito, depois fui para lateral direita, daí eu conseguia, assim, resolver com a perna esquerda. Não era bem a direita, mas eu resolvia com a perna. Então eu topei também atuar na ala esquerda, então assim, eu era um coringa e era sempre convocado e pensei, eu posso ser um jogador de futebol mesmo. E até que um momento, já tinha treinado em alguns lugares no juvenil, antes do juvenil, é o fraldinha? Não, não, como é que era antes? Antes do juvenil. Uma categoria de base, sim, bem de base, né, quando criança e tal. Já tinha treinado em alguns lugares, até que teve um momento que ou eu seguia o caminho do trabalho, né? Ou eu tinha que ter grana para me manter nessa vida de quem quer ser jogador de futebol e não tem dinheiro. Porque, assim, quando criança o clube não paga todas as tuas contas, não é assim, tá? Não sei hoje, né? Mas naquela época, então, com certeza não. E aí eu resolvi trabalhar e de 12 para 13 anos eu comecei a empreender vendendo crepe na frente de escolas particulares, aqui na Zona Sul, inclusive bem perto lá do antigo escritório. E vender crepe na frente de uma primeira escola me gerou um conhecimento de... hoje tem vários termos, mas eu poderia resumir na palavra marketing, né? Porque pega vários pedaços da comunicação, pega
pega pessoas, pega liderança, pega relacionamento, pega pós-venda, venda, tem várias coisas envolvidas quando tu tem um negócio onde tu é a ponta, né? Tu atua atendendo ao público, tu produz, tu organiza, tu comunica. Claro que hoje eu entendo isso, mas eu Eu ia falar exatamente isso. Falei, cara, que mente, com 12 anos, né? Pensar na lógica inteira, mas... Não, hoje eu entendo isso. A consciência hoje. Mas na época eu fui fazendo uma leitura de que os meus colegas de sala de aula, no oitava série na época, né? Hoje seria o 9º ano do fundamental, eles não tinham essa percepção do todo. O meu todo era pequeno, mas assim, um pouquinho além do vender e ganhar dinheiro. E aí eu comecei a produzir em quantidade a massa de crepe e tal, e coloquei na frente de outras escolas e convidei colegas para venderem comigo. Cara, vamos dividir o lucro, tu vende, só vende. Não precisa produzir, tu só vai esquentar a massa que eu já fiz, o recheio que já tá separado, a embalagem que tá aqui o cardápio, tá tudo, só senta lá e esquenta, vende, pega metade do dinheiro é teu e outra é meu. Fechou? Fechou. E assim, a gente chegou no primeiro ano em 8 pontos. E hoje, na época também não era, no Brasil não existia o conceito de franchising ainda, estava bem, se existia assim ainda era na academia, e eu já estava em especial para a base da pirâmide, para pessoas não tão instruídas, e eu estava montando uma espécie de franchise, porque o cara produzia baseado numa entrega única e tal, mas eu não entendia isso, né? Um processo que tu já tinha definido processo pra definido, ele. todo redondo, todo pré-pronto, marca a mesma, a entrega era a mesma e tal. Só que aquilo foi gerando um leque de relações que ultrapassavam o crepe, que era a relação com alunos, relação com pais dos alunos, relação com direção de escola, com grêmio estudantil. E essas relações foram se transformando em questão de confiança, de uma boa entrega, de uma boa relação, de uma pessoa legal, uma pessoa do bem e tal. Então, se alguém tem que organizar algo entre escolas da Zona Sul na época, esse cara é legal para organizar entre a gente. E aí eu comecei a organizar eventos e desses eventos surgiu uma primeira formatura. Eu era menor de idade ainda, então tive que convidar meu pai para ajudar. O meu pai já tinha um CNPJ de vendedor, nada a ver, ele era caixeiro viajante, então assim, vendia produtos alimentícios, várias coisas. Menos formatura, mas a gente usou no bom sentido o CNPJ dele lá para ter 1.000 invertido no contrato. Peguei no Yahoo na época, KD, né? Como fazer um contrato de prestação de serviço, como fazer. E aí montamos o primeiro contrato e ofertamos essa formatura, que foi aceita. Aí, por já ter um contrato assinado, a gente foi para outras possibilidades de venda, e nesse primeiro ano a gente assinou com 9 escolas a produção dessas formaturas. Da galera do 8º ano. Por quê? Porque a minha relação de venda de crepe, pela minha idade, era a galera de 8º ano. Ensino médio, eu era uma criança para aquela galera. Mas eram formaturas de 8º ano que me gerariam faturamento, renda e naquela época eram escolas particulares, a maioria delas, então tinha uma questão de credibilidade para ingressar no mercado. Mas era basicamente um colega organizando a formatura dos outros, porque a idade era a mesma, é isso? Exatamente. Pô, legal. Baita responsabilidade também. Baita. Mas hoje, assim... Hoje eu não faria. Não faria. Hoje eu não faria. Hoje eu não teria coragem. Sim. Não teria. Não que eu não seria... Capacidade teria, mas eu não sei se eu teria coragem de ofertar. Sim. Porque, sabendo de tudo que pode acontecer no ramo de eventos, por exemplo, o cara... Não, jamais. Mas, cara, como é que teus pais viam isso, assim, na tua Cara, idade? assim, era vai e brilha a grana era, assim, contada. Então, assim, viam possibilidade de ganhar dinheiro, confiavam em mim, entendiam. E eu sempre tive isso, né, que o meu nome valia mais do que qualquer coisa. Eu tive em casa isso, né. Olha, não tem dinheiro, nada paga o poder do teu nome. Então, no momento que tu falar que tu vai fazer, tu tem que fazer. Custe o que custar. O problema é teu. Se tu der a tua palavra, tá dado. E se der errado, você assume, né? Assume, pelo menos você né? consegue dormir em paz. Exatamente. E eu usei isso, eu uso até hoje, né? Como um dos norteadores para todas as negociações que eu faço. Hoje de outros tamanhos, totalmente diferentes, mas... Um pouquino mais caro que o crepe, né? Muito mais arriscado, muito mais tudo. Mas eu carrego isso comigo, né? O tempo inteiro. E naquela época... a gente conseguia fazer as entregas que eram prometidas antes de fazer a formatura. Então, nessas festas, por exemplo,
terá um DJ argentino. Por exemplo, teve, inclusive, numa dessas festas. E aí tinha que ter um DJ argentino. E aí o DJ desistiu, que aí eu arrumei um DJ amigo do amigo do amigo do amigo. Brasileiro, cara, que falava irmão, pega espanhol. pega um ônibus e vem, meu. Só preciso que tu seja argentino e mostre aqui teu DNI, entendeu? Teu passaporte de argentino. Porque eu prometi pra galera que ia ter um DJ argentino. E aí, pô, meu nome tá em jogo, nem tinha formatura. Então isso foi gerando credibilidade aos poucos, né? Que a festa ia ser de tal cor, de tal decoração, que ia ter tanto tempo de eventos, shows, etc. E então usar disso depois da venda das formaturas foi muito fácil, porque as pessoas, eu falava e elas falavam, pô, é verdade, isso, tudo que ele prometeu pra gente aqui, o crepe ia ter granulado de chocolate em cima, vai ter granulado de chocolate em cima, ponto. Mudou o preço, o crepe ele não avisou, bom, é o preço que estava antes, não tá escrito, o Vinícius falou que é 2, é 2, é 3, é 3. E eu usei isso e funcionou, e essas formaturas foram um sucesso no primeiro ano, e ali não parou mais, essa produtora de formaturas cresceu de uma forma exponencial. Virou um negócio mesmo. Virou um negócio que eu senti. Hoje eu sou empresário. Eu tinha 17 para 18 anos. Né? Aí eu ingressei na faculdade, meio que obrigado, não queria estudar. Mesmo assim, achava balela. Já falavam mal da academia, assim, onde eu andava. Então, o que eu vou fazer lá? Eu já tenho meu negócio, já ganho dinheiro, assim. Quanto é que o professor, na época, sei lá, ganhava X, eu pensava, não, eu ganho mais que o professor, não faz sentido. O que agrega na minha vida? Né? Esse era o meu raciocínio, quando jovem lá. Mas o meu pai não interessa. Se não tiver o canudo, ninguém vai entender que tudo isso que tu tá falando é verdade. Então, minimamente, vai por causa do canudo. Vai. Depois tu vê se tu vai gostar mesmo ou não. Ele me obrigou, praticamente. E aí eu fiz vários vestibulares, tá, para tentar passar em especial na federal ou do estado e tal, para não precisar pagar, porque era caro, ainda é caro. Ainda, né? É caro, na época era muito caro. E aí eu fui o penúltimo do vestibular de uma universidade privada, que na época assim, era bem considerado fácil, assim, digamos assim, de entrar. E eu fui o penúltimo, mas passei. Tá bom, já passou. Tô dentro, não sei dizer, né? Hoje eu falo assim, rindo, na época eu passei, ponto. Na época passou, né? Se virasse a tabela, você tava em segundo, né? Exato. E só tinha... assim. Exato. E tinha nessa época você já tinha alguma consciência de impacto? Pensava em algo do tipo? Não. Era só, cara, vamos fazer acontecer, porque, empreendedor... eu, graças a Deus, nunca passei fome, nunca passei por necessidade, felizmente, né? Mas o meu entorno tinha, né? Muita gente, meus amigos, colegas de colégio, tal, eu estudava em escola pública. E aí tinha de tudo, né? Mas também tinha. Tinha violência sempre ali do lado, né? Tráfico de drogas, maconha de escola, essas coisas. Isso era, tipo assim, normal. Não deve ter mudado muito, tá? Mas naquela época era normal e tu convive com aquilo e tá tudo bem, tá? Ninguém tem um horror... Ninguém vai morrer por causa daquele... Não, é parte do processo, entorno, né? Faz parte eu estudei também do teu ambiente, faz parte do teu ambiente, entendeu? É isso aí. Tipo assim, a pessoa que não gosta de ar-condicionado, trabalha aqui, tem ar-condicionado, bota o casaco, sei lá, dá teu jeito, é um ambiente, grande maioria precisa de ar, e aí tem ar e tem que se adaptar ao meio, e a gente se adapta, né? E a gente se adapta, o ser humano se adapta no geral, e o brasileiro, na questão das intempéries da violência e tal, ainda mais. É um especialista. E aí, usando tendo como dor o meu entorno, assim, né? Eu sempre penso assim, cara, eu não quero passar por isso. E não quero que a minha família passe por isso. Então é o seguinte, eu tenho que me defender. Então primeiro tu resolve o teu problema. Teu umbigo. Até porque você não consegue ajudar alguém se você não estiver bem, né? Você tá mal, você precisa se ajudar. Pra puxar o outro dentro do mar, tu tem que botar a boia primeiro pra poder pegar o osso. Senão não aguenta, né? Nadar X km pra buscar alguém. Então eu entendia que eu tinha que me defender e aí me defendi super bem, né? Fiz a minha grana e tal. E aí quando eu comecei a contratar pessoas, inclusive fui num casamento da minha primeira colaboradora, quando ela tinha 15 anos, eu tinha 17, 18. Fui no casamento agora domingo passado, muito orgulho, uma grande amiga. Aí tu começa e vocês aqui tem vários, né, colaboradores, fora o impacto que você gera através do trabalho da ponta, né, do trabalho de vocês. Vocês têm colaboradores. E quando eu comecei a entender mesmo com 18 anos lá que eu poderia formar uma pessoa,
e eu fiz isso com esta pessoa, por exemplo, e outras inúmeras, mas ela é emblemática porque foi a primeira, e que aquela pessoa é grata, e que aquela pessoa tá mudando a vida de outra pessoa, e que ela tá mudando a sua vida, e que ela tá enxergando o mundo de outro jeito e tal. Eu comecei a pensar, caraca, esse trabalho é muito mais do que eu ganhar dinheiro, do que ela ganhar o salário dela, e o que o formando tá feliz. Não, eu fiz uma família, que hoje, né, são meus amigos, a família inclusive. Pô, tem uma família hoje em torno desse recurso, mas não só o recurso, de desenvolvimento pessoal, né? Sim. E que essa pessoa pode entender que ela pode fazer isso também. Depois ela virou uma empreendedora, e aí hoje tem negócios, e hoje ajuda várias milhares de pessoas que nem eu, no ramo dela e tal. E, pô, isso tem um dedo meu, né? E aí eu tenho um dedo de milhares hoje de colaboradores ao longo desses anos. E eu não sei o tamanho, não consigo mensurar, mas os que eu ainda tenho relação, ou que eu... Porque hoje as redes sociais nos ajudam muito a manter algum tipo de vínculo. Eu enxergo muita gente que foi, de alguma forma, tocada pela a minha forma de lidar, pelo meu carinho, pelas minhas cobranças também, né? Faz parte da educação, faz né? Parte, faz parte, né? Dos momentos não tão bons, né? E dos momentos bons. E então ali eu comecei a perceber que existia algo a mais nesse negócio. Até que no terceiro ano, eu tava com 20 e poucos anos. Com 20 eu faturei o primeiro milhão desse negócio de formatura. Então, quando eu cheguei aquele monte de dinheiro e o meu prolabore era ainda tipo, sei lá, 5 mil reais, ou nem isso, eu abri as contas pra galera. Falei assim, galera, é o seguinte, vocês têm direito de saber quanto é que eu ganho, quanto é que cada um ganha, e eu quero que todo mundo ganhe mais. Eu quero ganhar mais, mas vocês também vão ganhar mais, vai todo mundo ganhar mais. Só que a nossa entrega tem que ser maior também, e é do jogo e tal. Não tinha startup aí no conceito e tal. Mas eu fiz isso de meu pai louco. Quem tu tem que dizer o que tu tá ganhando? O dinheiro é teu, tu que se ferrou pra fazer isso aí. Então eu falei, pai, mas não adianta, se eu me ferrar sozinho, isso aqui acaba. Sim. Não adianta me ferrar sozinho. Sim, chega um momento que para crescer mais, tem, precisa de mais gente, fazer, bem mais né? gente. E aí as pessoas, para se engajar e para se sentirem parte do processo, é importante que elas saibam. Até porque eu não me sentia mal de falar, cara, olha só, a gente ganha a mesma coisa. E o risco é todo meu. Eu tinha vários colaboradores que ganham mais que eu. E o risco é todo meu, só que eu enxergo que daqui 10 anos talvez eu vou ganhar mais que tu. Mas aí é uma aposta que eu tô fazendo. E tô te convidando a vir junto, né? Também tem isso, né? Porque tu quer vir pro jogo, pra aposta? Dependendo do que acontece, o cara te dá a mão e fala, pô, deixa eu ser seu sócio também, vamos junto construir esse negócio. E aí, só que numa grande maioria da sociedade não querem. Exato, lógico. Não querem a parte, em especial a parte melhor. Claro, sem o risco. Sem o risco. O bônus, né? Mas, então assim, lá no passado eu comecei a identificar que havia um impacto superior à entrega da formatura, que era uma coisa super legal, porque é um momento especial na vida de quem, né, já passou por isso, tanto na escola quanto na faculdade. É um marco, assim. Em escolas públicas, então, é um marco, talvez, para alguns, o último marco dentro da educação. Então tem um momento ainda mais especial. Nossa, esse é um belo ponto, né? Assim, a gente mal pensa nisso, né? Fala em voz alta, é duro. Sem entrar na seara de quem não chegou aí, tá? E hoje a gente capacita, o cara ganha uma certificação de 30 horas, de 60 horas e vai para um quadro. Hoje, caraca. Tá? Essa semana a gente pegou um aluno mandando um quadro casa dele, tipo assim. Uma certificação lá. Aquilo é o maior orgulho dele, porque ele não terminou o colégio. Mas aquilo ali mostra que ele é um empreendedor certificado, besouro, para ganhar dinheiro. Inclusive, eu ia até aproveitar pra gente fazer um salto temporal, porque a gente tá falando, mas para quem tá ouvindo, acho que é legal contar o que é hoje a Besouro, né? Qual que é o trabalho, o impacto e tal, que você já começou a dar o spoiler aqui, da formação e tal. Mas se vocês me permitem dar um salto temporal, acho que é legal entrar um pouco. E eu conecto com a pergunta do impacto, né? Então, assim, lá no passado eu enxerguei que existia algo a mais e aquilo me movimentava mais do que o próprio business. Eu comecei a ficar mais feliz quando minha galera estava feliz do que com a formatura em si, que tinha uma entrega que me gerava X de lucratividade. Mas só para não perder o contexto, aí a gente está falando ainda dos colaboradores, né? Colaboradores. E dos parceiros Choque de negócio. Produtora, que era o nome da produtora lá no começo, depois virou Guadalajara mais Choque, depois virou Universo Choque, depois ficou Guadalajara, que é o que existe até hoje, inclusive, tocada por um grande amigo, Jedson, toca essa produtora, que foi meu sócio e hoje seguiu esse business. E morando no Rio de Janeiro, expandindo esse negócio de formatura, porque tudo tem conexão no final das contas, eu estava levando a produtora como aí sim como franquia de fato,
Estava levando uma unidade para lá, onde tinha uma pessoa que tinha adquirido essa unidade, e eu ia participar da expansão a partir do Rio para o centro do país, e fui morar no Rio de Janeiro. E aí fui convidado também concomitante para atuar num programa que iniciou como um voluntariado para a melhoria da aprendizagem de alunos do ensino médio de escolas públicas do Rio, que depois virou um trabalho remunerado como coordenador de uma empresa de consultoria para liderar esse projeto aí em nível nacional e tal, mas que partia do Rio também. O programa era Estudar Vale a Pena, um programa do Instituto Unibanco, depois virou Fundação Itaú Unibanco. E aí, enquanto a produtora estava lá acontecendo, eu fazia esse trabalho e eu chegava nas escolas e o papo era o mesmo que eu via na minha escola e que passou pela minha cabeça com os meus colegas de aula e com os meus franqueados, que não eram bem franqueados, no CREP e dos eventos que eu fazia de sociedade. Eu tive bares e tal, vi que tu teve também. Foi o... Na verdade, eu tenho história com o mas foi o nosso Humberto aqui que teve, né? A gente falou do Humberto, isso. Então, assim, eu tive bares, tive casa noturna, então, assim, tive diversos tipos de parceiros ao longo dessa trajetória, mas que no final batia no mesmo ponto, assim, cara, eu não tenho tanto conhecimento de fato de um negócio, mas eu gostaria de ganhar dinheiro e eu ou não consigo emprego ou o emprego é sempre padrão, né? Um salário mínimo para fazer tal coisa. Sim. 8 horas por dia. Eu falava para os alunos, cara, tem outras formas, inclusive eu vendi crepe, eu pulei aí um monte de coisa, tá? Mas crepe, sanduíche, jaleco, cartão comemorativo, cerveja na frente do Planeta Atlântida, tequila, cara, fiz de tudo, muitas coisas mesmo. Cantei funk, dancei, produzi banda de pagode, banda de reggae, dancei hip hop, tudo isso gerava renda. Tá? Então, assim, tinha várias experiências, mas eu sempre acreditei que eu podia transformar qualquer uma dessas experiências em algo profissional. O próprio funk, praticamente, a gente profissionalizou. Até os meus 24 anos, 25 anos, eu cantava funk. E ganhava dinheiro com isso, né? Ao ponto de tocar no Planeta Atlântida, assim, por exemplo, que é uma referência pra gente aqui, né? Vamos resgatar esse vídeo, hein? Será que tá gravado? Deve ter, com certeza. Será que tá gravado? E então eu falava pros alunos, tem outras formas, mas aí, galera, o que vocês sabem fazer? O que vocês gostam de fazer? Porque eu gostava de cantar, eu gostava de tocar, eu gostava de fazer negócio, uma coisa que eu gosto. Você tem facilidade também com gente, né? Você tem habilidade disso, assim, de ser mais... Ou na força bruta. Não, foi na bruta. Foi na força bruta e tal. Bruta. Mas você criou essa habilidade, né? Porque é o seguinte, se a gente conversar todo dia com gente, a gente vai aprender a falar força bruta, exato. Mas uma coisa que eu ia te perguntar, cara, quando tu chamou a galera pra te ajudar com os crepes, né? Tu teve sempre esse ímpeto mais empreendedor. Pô, vou tocar pra frente, vou fazer, vou acontecer. Essa galera que foi chamada ali, ela não fica impactada também por um cara já fazendo? Porque se tu não vê alguém fazendo, tu às vezes não tem a noção que é possível, né? Não, sem dúvida. Então, eu acho que isso é o que sem dúvida, o exemplo faz não é só a vontade, né? O exemplo faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, assim, eu falar de besouro hoje e eu não ter dado aula, não tem cabimento. Não existiria besouro se eu não tivesse dado aula. Então... Eu agora vou pular para a tua pergunta, já falei 7 minutos antes de entrar na resposta, mas é para conectar uma coisa na outra. Eu comecei a conversar com esses alunos e falar, cara, eu ganhei dinheiro cantando funk, meu irmão. Se tu gosta de cantar funk, vai cantar. Eu ganhei dinheiro vendendo sanduíche. Tu sabe fazer sanduíche? Não pode ser que tu não sabe fazer um sanduíche. Que é pegar um pão, botar um monte de coisa dentro, fechar e dizer que é um sanduíche. É um sanduíche. Então, assim, não é uma coisa, um lanche especial, é um sanduíche. E aí, se teu problema é grana, então vamos se movimentar pela grana. Primeiro se movimenta pela grana, depois nós vamos pro ideal. Mas vai no que dá dinheiro, depois vai no teu sonho. Exatamente. Não, sai do limbo, né? Sai do limbo, do tá? mínimo, agora do já zero. tenho um dinheirinho pra me mexer. Exato. Posso pegar um ônibus até um lugar pra comprar o queijo mais barato do sanduíche. E aí vai começar a te sobrar, vai te dar uma gordura maior, pra tu pensar em outra possibilidade. Mas vamos começar do que tu tem aí. O que tu tem que pode fazer dinheiro? E eu fico imaginando a resposta das pessoas, né? Devolutiva. Você deve ter uma lista de... empecilhos, né? Assim, todos. Eu sei de cabeça. Dependendo do nível, né? Do grau de dificuldade, a pessoa realmente tem a lista. Pós-doutor em economia, eu sei a resposta do cara já. Pode ser quem for, pode ser o educador, o doutor em educação. E não quer dizer que não exista, né? Realmente é o desafio, é a dor, um problema. E é um problema que o cara tem, ok. Só que é o seguinte, um pós-doutor que ganha, sei lá, 10 mil reais por mês ter um problema...
a gente tem que de fato botar assim, né, o dedo na consciência do cara e falar que tá aí, o cara que tá passando fome lá e que me disse que vai dar certo. Não é que ele não tem alternativa, né? Eu acho que esse é o ponto. Não tem alternativa. Ele a gente, tem que fazer. Quando passa a ter grana, ter uma renda estabilizado, não precisa ser rico, não, tá estável, a gente consegue organizar soluções que é a nossa própria desculpa. Pra academia que a gente não vai, pro almoço que a gente não come no horário, pra porcaria que a gente janta que não deveria. Exato. A gente sempre tem uma desculpa. Porque ali na frente tu vai poder pagar alguém pra cuidar da tua saúde de novo e até morrer no meio desse caminho que pode acontecer, né? Então se a gente não se cuida, por exemplo, pra quem tem essa consciência já evoluída, já tá, tira esses problemas. Não, olha só, eu não posso dar essas desculpas aqui. Porque eu tenho, né, um futuro pela frente, tenho uma família, tenho filhos, sei lá, tenho sonhos e pode a qualquer momento ter um infarto e acabar. Independente do que tu tá comendo. Eu acho que a diferença, né? A gente vê isso em negócio aqui, né? E óbvio que o nosso negócio tem um outro contexto, a gente já vai falar dos empreendedores por necessidade, né? Mas, cara, tu tem que fazer apesar das desculpas, apesar dos empecilhos, né? Porque é isso que faz a diferença aqui. Não tem meio do caminho. Parar sempre vai ter uma desculpa pra gente pegar e se acomodar. E aí lá, retornando pros alunos, aí tinha as mesmas desculpas de sempre. Eu falei, tá, mas olha só. Olha pra mim aqui. Mas eu não sei. Então eu vou contigo. Eu saía da aula e falava, não, eu vou contigo lá, fazer o açaí. O açaí tá, então mostra como é que faz. Aí como é que vende, professor? Daí tu pega, bota um coolerzinho, uma coisinha e faz assim. Oi, o senhor compraria um açaí? Custa R$3, R$5. Aí ele vai dizer sim ou não. Aí depois a gente aprimora vender um açaí. Começa fazendo assim, oi, compraria? Aí tu vai ter um sim ou um não. Se tu bater em 100 portas, tu vai ter 10 sim. E 10 vezes 3 é R$30. Vezes 30 dias são R$1.000 por mês. Tá ruim pra ti? Quanto tu ganha hoje? 0. Acho que a gente começou bem, né? Aí os caras ficam, putz. E você fala assim com eles? Assim, a aula até hoje assim. E os professores são instruídos para fazer isso. É para desmistificar o problema. E tem de tudo, tem até dos novos problemas, né? Sim. Eu até conhecia, mas talvez não seja do meio de vocês. Semana retrasada. Tá, mas qual é o problema? Eu não vou falar a cidade para não causar um conflito político aqui, mas na cidade tal, tá? Subúrbio do Rio, né? Baixada do Rio. Professor, é que aqui é o seguinte, a gente tem que pagar uma taxa para fazer quentinha em casa e vender na rua. Estamos falando de um estabelecimento. Ela faz a quentinha em casa e vai vender na rua. Saiu da porta dela, ela tem que pagar uma taxa para vender quentinha ali pro tráfico. Ou pra milícia. Depende, que no final é muito parecido. Sim. Bom, e aí o que eu faço? Eu choro. Bota no teu custo variável, taxa. Se é fixo, negocia fixo que é melhor. Fala pro cara, eu te dou X, cara, e bota na conta do custo fixo. Tão louco, meu, Brasil é muito louco. Isso, o Brasil não é para amadores. O imposto do governo. O Brasil não é para amadores, tá? E aí o seguinte, aí tu aceita. Não adianta tu brigar. É a realidade que tu tem. Tu vai passar fome se tu brigar. Tu vai chorar e tu vai passar fome igual. Sim. Tu vai reclamar do poder público e vai chorar e vai ficar igual. Tu vai reclamar do tráfico e vai chorar e vai ficar igual. Então não adianta. Infelizmente, não tô dizendo que é lindo, que é bonito, que tá certo. Eu não tô dizendo isso. Mas é o que nós temos. Lida com o que eu tem, tenho que te pegar pela mão e te fazer alçar voos mesmo nessas circunstâncias. Sim. Então tem lugar que fecha uma vez por semana o comércio todo porque tem guerra, tem né, diversos contextos de violência num lugar tal. Bom, então tu não tem 7 dias da semana pra trabalhar, tu tem 6. E a tua conta é sobre 6. E sabe que é doido. E te vira com 6. Não, e sabe que é doido? A gente coloca às vezes os assuntos no mesmo bolo, né? Porque você conta isso, você deve tomar muita porrada. Você tá minimizando o problema do cara e tal. Eles tentam. Mas é que a conversa é assim, existem vários assuntos dentro desse mesmo assunto. O que a gente tá falando é, você precisa lidar com isso e sobreviver. Eu não tô falando de política pública, de que tá errado, de que você não deveria estar passando por isso, de que tem desigualdade. Tudo nem isso que existe. É fácil. Exato. Não tô dizendo que é fácil. Mas, cara, vamos resolver esse problema. O problema do miliciano, a gente
infelizmente, não é a gente e não que quer resolver. dizer que a gente não possa ter esse debate, né? A gente tem que ter para... Tem que ter para melhorar isso. Ele pode fazer passeata, ele pode fazer... Isso, né, com o próprio poder público buscar soluções, ele pode entrar na política para fazer essa diferença na vida das pessoas e tentar melhorar esse ambiente. Perfeito. Ele pode várias coisas. Mas agora a pessoa tá passando fome e a minha missão é de tirar E entra tudo no mesmo bolo, né? E Não, nós você tá vamos minimizando o problema. Não, ela não consegue trabalhar. Cara, assim, ela vai passar fome. Exato, o cara pode usar pra ficar parado, né? Não, pode usar como desculpa pra ficar parado. É. Mas é um problema real, existe, mas a gente não pode ficar parado. Então, assim, se ele consegue pagar as contas dele parado, daí beleza, tá de parabéns. Não, é ótimo, exato. Tá de parabéns, fico feliz que tu tem esse recurso, mas a grande maioria da população não tem, pra ficar parada reclamando. Tem gente que talvez receba, não sei por onde, pra ficar reclamando, mas não é o nosso caso. Mas, nem meu, nem de ninguém. Perguntando mais da Besouro agora, cara, tu acha que essa parte desse tirar essas barreiras, né? Tirar esses obstáculos é o principal papel que a Besouro faz ali ou é uma coisa técnica? Assim? Primeira fala que tu percebeu aqui rapidamente, esse é o nosso negócio. Não é a parte técnica, é nada perto disso. Com todo o respeito aos meus colaboradores, facilitadores, professores, mas eu falo isso nos treinamentos, né? Nosso negócio é esse, é tirar essa barreira. Se a gente conseguir virar essa chave no cara, não, irmão, não, esses problemas são os problemas da minha comunidade e eu tenho que aceitar que ela é assim e pra andar. Depois, com grana, ela pode ver se ela quer continuar ali, se ela quer sair dali, se ela quer pós-asfalto, se ela quer mudar de cidade, se ela quer trabalhar com outro produto. Bom, beleza, mas hoje tu não passa mais fome, tu tá dando comida pro teu filho. É um segundo problema. Vamos começar do primeiro problema. Né? Então, a gente precisa botar isso na cabeça das pessoas e é muito difícil. Não é, essa é a missão. É uma mudança de mentalidade mesmo. Mentalidade. Né? A gente está atendendo uma turma esta semana, começou ontem, segunda-feira, em Limeira, São Paulo, num assentamento onde a metade dos alunos, são 30 alunos, então 15, um pouquinho mais, acho que são 17, são analfabetos. E não é semi-analfabeto, nem analfabeto funcional. É analfabeto, não sabe escrever o nome. E eu garanto que esses alunos vão montar um negócio e vão ganhar dinheiro. Isso porque ele precisa saber se comunicar. E ele sabe se comunicar. Ele sabe contar 10 notas de R$10, ele sabe que tem R$100 ali. Ele já sabe o que tem que saber. E como é que é o programa na prática, assim? Como é que é o serviço na prática? Limpando barreira e tal, mas como é que é o... Cara, a gente forma grupos de pessoas, 100% delas são pessoas em situação de vulnerabilidade social, hoje no Brasil e fora do Brasil, que querem, de alguma forma, iniciar uma caminhada de produção independente de renda. Então Legal. Hoje chamado na economia de inclusão produtiva. Então é uma pessoa que quer ingressar no mercado de trabalho a partir de um trabalho próprio, de um negócio próprio. Como nós começamos os nossos. Né? Só que aí o começo de um negócio de uma pessoa que muitas vezes não tem a educação básica, não tem, né, a formação básica, não tem a dificuldade da escrita, a dificuldade da leitura, não tem rede nenhuma, de nenhum sentido, nem familiar, de apoio emocional, nem estrutural de um negócio, né, como a gente tem de mentores, amigos, conhecidos, né, referências e tal. A pessoa não consegue ler uma exame lá, uma revista que te dê um norte. De mundo, né? Te dá um pouco mais ela tá fora desse contexto. Então, para essa pessoa, o decolar é ela ganhar o salário mínimo dela, 2 salários, 3 salários mínimos a partir de um negocinho que pode ser a venda de pipoca, que pode ser um engraxate mais organizado, que pode ser um serralheiro que fazia um portão por mês, agora faz 4 portões por mês. Cadê? Pode ser de tudo. Pode ser uma rede de mentoria para mulher, pode ser uma consultora de beleza, tem de tudo que vocês imaginarem. Pode ser o catador de lixo, que passa a ser um reciclador e passa a ter uma usina na casa dele. E cada um desses negócios, ele tem um valor pra gente que é como eu estivesse falando contigo hoje, quando eu converso com esse cara. O CEO da Vaquinha, o CMO da Vaquinha, eu tô falando com sócios da reciclagem lá, da Pitinga, na fim da Restinga. Mas porque você tira do assistencialismo também, porque total, do cara, né? Porque proporcionalmente o impacto, quando a gente estiver dialogando aqui de como é que tá indo a vaquinha, é o mesmo que o cara tá falando. Total. Não, e o quanto o impacto que você gera no cara e o quanto ele gera pra comunidade dele. E é tão maluco que nas conversas que a gente tem aqui com outras empresas,
a gente fala muito do impacto que a empresa deveria ter no seu entorno, na sua comunidade, enfim. Não precisa doar dinheiro, mas, cara, pensa no que o teu entorno está precisando. Se você fizer isso, outro grupo também vai fazer e tal. E a gente fala isso com médias empresas, grandes empresas e tal. E esse cara, sem saber, já está gerando impacto para a comunidade dele, né? Porque ele provavelmente vai contratar alguém mais de perto, alguém que ele conhece, alguém que estava numa situação parecida, sem se intitular uma empresa de impacto, né? Assim, naturalmente ele é um negócio de impacto. A gente tem um dado que é muito relevante do referente ao ano passado, que 21% dos nossos empreendedores, de quem abriu o negócio através da Besouro, gerou pelo menos um emprego. Porra, que sensacional, cara. Que assim parece pouco, mas, cara, 21% do ano passado de 100 mil pessoas, estão falando de 20 mil empregos. É muito. Mais o cara que saiu do... Fora ele, 40 mil que tava fora do... Não, 100 mil. Sim. Mas... Não, eu digo assim, ele, empreendedor, mais o pelo menos um, já né? teve 2, claro. Já teve 3, teve uns casos melhores e tal. Fantástico. Mas eu no começo eu nem apresentava, achava, um emprego, que isso? Não é um dado meio pequeno e tal. Não, cara, não é pequeno. Um emprego é um emprego. Né, não, daí eu lembrei. Claro, E a gente olha um número, né? Mas, cara, uma vida. É uma vida. Que impacta, cara, que consegue comer, alimentar outras pessoas. E aí o seguinte, quando e na sua grande maioria, né? Os jovens, quando eu falo jovem na periferia, cara, o jovem na periferia, as meninas, boa parte delas, menor de idade, todas têm filho. Uhum. Então, assim, quando uma mãe jovem começa um negócio, começa a dar certo e não se envolve com o crime, por exemplo, ela gera um impacto na família dela, na filha dela, no futuro daquela comunidade ali, porque a filha dela é o futuro daquele lugar. Sim. E aí o filho olha assim, pá, que legal, quero ser que nem a minha mãe, como eu fiz. Como eu olhava pro meu pai e pra minha mãe, eu quero ser que nem eles. Felizmente, né, que eles não eram desse caminho. Então, assim, eles passam a ser um exemplo, uma referência, multiplicado por 100 mil. Nós temos 100 mil referências todo ano. Muito poderoso. Esse ano talvez passe de 100 mil. Então, são 100 mil novas referências. E aí, o quanto que isso impacta, cara, é quase que imensurável. É muito grande, né? E é um impacto econômico, com certeza, mas social é imensurável. É muito, muito mesmo. Então, voltando para o que a Besouro faz, ela monta pequenos grupos de até 35 pessoas, que são capacitados pela metodologia By Necessity, que é uma metodologia de ensino de plano de negócios por necessidade, que foi desenvolvida por mim há 12 anos atrás. Comecei esse estudo antes do mestrado, terminei ele depois do meu mestrado em marketing, e hoje ela é replicada em 26 países mais o Brasil, está em 6 línguas, e essa metodologia ela permeia um business plan real, assim, é como se tu pode pegar uma ficha de banco, por exemplo, ou de investidor, pode fazer um pitch agora que todos os 100 mil alunos têm uma folha que no final ele preenche qualquer pitch de qualquer investidor. Payback, TIR, VPE, tudo com outros nomes, com tudo muito simplificado, com marcação de xizinho, com escreve bem pouquinho. Preciso que tu entenda isso aqui e que no final tu precisa vender 30 saídas para empatar, 50 para ganhar teus 1.000 pila, e se tu quiser ser bom mesmo, dobrar o que tu tá ganhando, tu tem que vender 100 unidades, e para isso não vai poder trabalhar 6 horas por dia, tu tem que trabalhar 12, irmão, e é isso aí, tu quer ganhar dinheiro. Sensacional. E não tem, é só assim que tu vai ganhar dinheiro, tu não vai ficar dono de uma rede de açaí, trabalhando 6 horas por dia, ganhando R$1.000. E cara, deixa eu te fazer uma pergunta, Vinícius. Tá falando agora, a Besouro já tá em 26 países, né? Tem alguma diferença do empreendedor de necessidade aqui do Brasil, desses outros países? Tem alguma coisa que determina, assim, que tem a particularidade de cada um que tu pode ressaltar, assim, que chamar a atenção? Tem, cara. A maior de todas, assim, eu vou usar exclusivamente essa, porque é muito forte, assim. Quanto maior a pobreza, ou seja, em países subdesenvolvidos, nós somos um país em desenvolvimento, então, subdesenvolvidos, maior é a taxa de conversão. Maior é o sucesso das pessoas que fazem a capacitação. É bizarro. Guiné-Bissau, o 9º pior IDH do mundo. Eu fui o professor lá. E nós tivemos 94% de aproveitamento. Tipo assim, de 100 alunos, 94 começaram o negócio, 3 meses depois estavam com o negócio acontecendo. Que aí é necessidade extrema, né? Aí é o seguinte, que negócio? Cara, é vender... vender ovo de codorna. Produzir codorna e vender o ovo de codorna, depois vender a codorna. Num quarto de casa.
Tipo assim. Que loucura. Já que tu pode fazer no meu quarto, na minha cozinha. E o que destrava tanto essa galera, né? Porque se ele tem tanta necessidade, bom, teoricamente ele deveria estar fazendo sozinho. Acho que ele nem alcança a lógica. O primeiro passo, né? Que, tá, eu quero, mas o que eu faço? Quanto menos desenvolvido o país, menos capitalista ele é também. Tá? Então, assim, num geral, tá? Não vou entrar na parte política, mas num geral ele é menos capitalista. Então, quanto menos capitalista, menor é a lógica de que como é que eu faço para ganhar dinheiro num mundo onde eu deveria receber tudo. É o exemplo que ele tem desde cima. Ele nasceu assim, o cara não tem culpa nenhuma. E nós, em desenvolvimento, não é tão longe assim. Sim. Porque os programas de assistência social, eles são extremamente importantes, porque tem muita gente que precisa minimamente se alimentar para conversar com a gente sobre isso. Se ele não tiver energia para falar, mesmo, para caminhar... Você tem que estudar, mas não tem o que comer. Exatamente. Então a gente tem um problema anterior. Então tá, assistência, ok, ela precisa existir. Fora psicológica, né, social e alimentação, saúde, etc. Mas para ele avançar, não é assistência. Daí é desenvolvimento. Como é que tu transforma essa pessoa? Aí ela precisa botar alguma coisa na cabeça que faça com que ela ande. Porque tu não consegue empurrar a pessoa. Não dá. Ela, para chegar num emprego que seja na construção civil, para trabalhar como pedreiro, por exemplo, ele precisa que alguém diga para ele que ele tem um horário para cumprir, senão ele não vai receber. Que é capaz dele nem ir trabalhar no horário. Ou nem ir trabalhar no dia combinado. Ou com a roupa que foi combinada. Porque na educação, ele não passou por esse processo educacional. De bons costumes. Não passou por ele isso. Então ele não está fazendo muitas vezes por mal, na grande maioria das vezes não é por mal. É um processo que ele não passou. Então ele não entende que ele tem que estar de chinelo ou não numa reunião, num prédio fino lá. Não entende, não posso. E é por isso que a gente, daí essa metodologia, ela é embarcada em locais que vivem em vulnerabilidade social. Então a gente vai ao encontro dos alunos. Independente da idade, inclusive. Independente do lugar da idade. A gente tem professores que pegaram 2, 3 dias de barco pro meio entre a Amazônia, entre Acre e o Amazonas, para dar aula em terra indígena. A gente tem professores agora que estão nesse assentamento, que é, sei lá, quantas horas de distância de carro da capital de São Paulo. A gente tem quilombos atendidos que também tem todo um procedimento para chegar nesse quilombo que não pode ir com o carro. E a gente atende mulheres vítimas de violência em abrigos que elas estão escondidas, que o nosso professor tem que ir dentro de uma van toda preta, não sabe onde é que está indo para dar aula. Então, umas coisas assim. Quem vai fazer isso? Parece filme, né? Você fala, não, Parece isso não é verdade, cara, isso não existe. E vocês dão algum auxílio para essa galera assistir essa aula ou não? Porque eles devem ter pouca disponibilidade também para isso, né? O cara tá correndo no corre-corre do dia a dia. Cara, alguns programas têm algum tipo de auxílio, mas eu particularmente defendo, e não tem problema de falar aqui, porque eu falo isso com clientes e parceiros, eu defendo que não tenha. Para a pessoa investir no próprio Eu defendo futuro. Que nesse primeiro momento ela não tenha capital. capital. Filtro já de sucesso. Esse é o filtro. Porque eu, infelizmente, eu não consigo atender todo mundo. Então eu tenho que atender quem mais quer. Sim. Quem mais quer fazer aquilo acontecer. Então quem quer fazer aquilo lá acontecer vai fazer com o que tiver, com o dinheiro que tiver, com o troco que tiver, pedindo emprestado. Porque o escambo rola ainda, tá? O escambo não acabou desde que o Brasil é Brasil. Então, cara pede o queijo e a massa do pastel no mercadinho que ele comprou a vida inteira, porque ele se criou naquela comunidade, e diz que vai pagar no final do dia. E ele vende aquele pastel durante o dia, quita lá e criou capital de giro. Ele tem um dia de giro já. E aí, se ele conseguir se organizar, que é o que a gente passa durante a capacitação, para durar uma semana, bom, ele tem uma semana livre. Né? E quando ele tiver gordura para criar 30 dias, top. Que é difícil chegar nos 30 dias, mas se ele chegar, ótimo. Aí ele pode começar a conversar em recursos humanos, em evoluir, pivotar, que fala hoje, né? Evoluir né? Desse produto inicial dele, desse serviço que ele presta hoje para um melhor, ou que tenha mais valor agregado. Aí nós vamos para uma outra conversa, mas a gente ainda está nesse pedaço. E a gente viveu algumas situações aqui com algumas coisas que a gente está fazendo que, por mais incentivo que você dê, as coisas na vida dessa galera acontecem. Então, às vezes, ela transfere essa grana para uma outra coisa que não seria o que ela deveria. Então, eu te dou aqui R$1.000 para você montar o teu pastel. Cara, mas o filho dela foi preso ou alguma... A minha amiga, sei lá, sofreu um acidente. Ninguém tem dinheiro, então ela é a única que tinha. Então, não é porque ela gastou com outra coisa, é porque ela... Cara, tenho que resolver isso, então...
É um negócio meio maluco, assim, que a gente tá falando, mas é isso, né? O dinheiro vai para outro lugar porque é tudo tão escasso que aí qualquer coisa você fala, cara, o filho da minha amiga que acabou de nascer tá passando fome. Cara, vou pegar R$200 aqui e comprar o leite, a fralda. Então, né, isso aí são escolhas, né, nesse momento. Então você, cara, prefere, prefere, né? É uma palavra difícil, mas dá foco 100% nisso, né? Assim, cara, você tem que fazer desse jeito. Porque é pro teu bem, né? É meio duro isso, mas faz parte, né? Isso é normal. Isso acontece com a gente. E total. Talvez a gente tenha mais gordura hoje para poder errar. Exato, esse é o ponto, né? Que você consegue... E o entorno, né? O nosso círculo também, eu acho que ajuda mais, claro. né? Se levantar a mão, alguém vai te ajudar aqui. Mas assim, se nós três aqui quebrarmos hoje, acabar com tudo que a gente tem, a gente vai chorar uns 30 dias, vai ficar mal mais uns 30 e em 90 a gente vai fazer outra coisa. Sim. E essa chave a gente consegue, já foi virada. Sim. Aí ela vai pegar aquele dinheiro, vai ficar mal, vai acabar com o capital de giro dela e vai voltar pro cara do mercadinho, que ela pagou até então tudo em dia, e vai falar, irmão, não vou poder comprar o mês, vou ter que comprar o dia de novo, que aconteceu isso e tal. E o cara te dá o crédito de novo. E aí, como a gente aprendeu a se virar, essas pessoas começam a aprender a se virar. Então é uma autonomia. Essa metodologia te dá uma autonomia, te transforma literalmente numa pessoa liberta, autossustentável. Ela não vai passar mais fome, não vai mais. Depois que ela entendeu, virou a chave, meu irmão, ela não passa mais fome. Ela pode reclamar da vida, pode ter 1000 problemas, ela pode inclusive procurar emprego de novo e tal. Mas fome ela não vai passar, porque ela já entendeu a lógica de como ganhar dinheiro. Então, voltando à metodologia, são 30 horas de capacitação de segunda a sexta-feira, é bem intenso, assim, é puxado, tá? Mas ele foi testado de vários formatos, então dessa forma intensiva funciona melhor. E depois tem um acompanhamento de um encontro semanal, pessoal, personalizado e físico. Legal. Em loco, lá na casa do cara. Caramba. Por 3 meses. Então é como se você estivesse querendo lançar um produto novo, e vocês devem ter, e aí tem um consultor que vem aqui, free, ajudar vocês de forma real a conduzir o lançamento de um produto novo. No caso deles é a continuidade do plano que eles montaram em sala de aula com a gente. Então é um negócio muito real, assim, é muito humano, e a escala, apesar de estar acontecendo, é dura. Não, e até pro professor, né, ou enfim, como você chama, professor, tutor, não sei como você chama, facilitador. O cara viver a realidade daquela pessoa muda o jogo também, né? Porque, de novo, a gente vê 30, isso aqui... por turma. Você vê, uma coisa é a gente olhar no digital. A gente tem aqui muitas vaquinhas, né? Mas algumas coisas que a gente tem feito, quando a gente dá o choque de realidade, traz a pessoa, conversa, o impacto que aquilo ali causa. E você está se colocar na situação e viver aquilo ali, você fala, cara, peraí, 5 mil reais aqui, né? Você olha no todo, né, no que a gente vê de vida, não é muito dinheiro. Mas quando a gente olha a situação, o que aconteceu, como ela está usando, você fala, cara... Mudou a vida da pessoa, né? Exatamente. Olha a realidade que a gente tá fazendo um projeto no Acre. Cara, é um negócio assim, cada vez que a gente fala com as pessoas, elas choram. E a gente fica assim, ó. É tão... Em muito entre não é banal, né? Mas a gente vê tão corriqueiramente, quando a gente se coloca na situação e conversa com a pessoa e a pessoa começa a chorar, você fica sem graça, falando assim, cara, mas eu só tô fazendo meu trabalho. Fica tranquila, não precisa, né? Assim, é meio óbvio e tal. Enfim, fala aí, Felipe, desculpa. Não, é só dizer que é esse primeiro passo, né, cara? Acho que tudo que o Vinícius está falando aqui é muito de dar esse primeiro passo para a pessoa, né? Essa clareza dela do tipo, olha, não importa qual é a tua realidade, não importa quais são os obstáculos que tu vai passar, tu tem que agir e tu tem que fazer acontecer, né? Então acredita que vai, porque, eu já passei por isso e tem outras pessoas aqui que já passaram pela Besouro, que passaram por isso. Talvez esse seja o ponto principal aqui e o ponto mais importante, né? De todo esse aprendizado que as pessoas vão ter. E as coisas acontecem. Uma coisa que você tá falando no início lá do podcast, você falou, cara, eu comecei a vender crepe e tal, aí você começa a criar uma relação, aí as pessoas confiam e tal. Quando a gente, acho que se propõe a fazer alguma coisa, as coisas começam a acontecer, né? Então, assim, não é que você vai vender, você vai ganhar 30 reais por dia. Cara, é só vai. E aí você vai conhecer alguém que olha pra você e fala, cara, você vende muito bem, você não quer vir pra cá... trabalhar comigo, a coisa acontece que você começa a movimentar e por aí vai, então... A gente tem que se mexer, né? E tem que fazer com que as pessoas se mexam. E não é fácil fazer. Eu uso o exemplo da academia sempre, assim.
Não tem, pode pagar o que for, a academia melhor do mundo, se tu não, tua cabeça não conseguir acordar, porque não tá nem aí, você não vai emagrecer só porque você tá pagando, né? Não vai. Não faz o efeito, né, no corpo. Não faz. Pode ter um personal que toca a tua campainha, cara, tá pagando e tu pensa, tá, desculpa, foi mal, não vou poder, e virou pro lado e voltou a dormir. Não vai, é tu. E pra gente conseguir fazer essa transformação, muitas vezes não basta a gente fazer um esforço mental lá, precisa de apoio. Total. E aí esse apoio, pensem comigo, quem ajuda o cara que recebe Bolsa Família hoje no Brasil para sair do Bolsa Família? Sim, ninguém. Digam aí uma pasta, não uma pasta do governo federal, do município, do estado. E aí, emprego, né? Quem quiser, vem aqui, vou ver se eu arrumo um emprego para ti. Alguma coisa de qualificação, bem pequeno, bem pouquinho, que nem assim. Não, se com o esforço todo que você faz já é difícil, o cara que só faz um anúncio na TV dizendo, vem aqui se qualificar. Cara, eu tenho que alimentar meu filho aqui. A gente está falando de, usando dados os mais atuais, assim, o primeiro auxílio emergencial foram 77 milhões de pessoas que pegaram. Inteiros do Brasil, basicamente. Tira 14 milhões, 77 menos 14, 63. 63 milhões de pessoas, 14 milhões são mês, o resto todo são autônomos que fazem bicos ou estão desempregados e estão recebendo Bolsa Família. Arredonda para 50 milhões de pessoas. Muita gente. É 25% da população brasileira. É brutal. E quem está fazendo o que para essas 50 milhões de pessoas? Nada. Ninguém, assim, não tô falando do terceiro setor, né? Não tô falando de... tem pequenos, tem 1000 movimentos. E que bom que tem, né? Porque desses 50 milhões, lógico, talvez 1 milhão seja atendido no total. Tá, mas os outros 49 milhões... E o Brasil é muito grande também, né, cara? É um negócio continental. Até que a gente tá falando, claro. Não tem nada que vai impactar mais do que isso aí. Só que aí é o seguinte, isso é uma missão do poder público, não dá pra dizer... Eu ia até perguntar isso. Claro, o privado tem que se envolver, o terceiro setor tem, mas... Irmão, 50 milhões de pessoas não tem como, não tem voluntariado que atenda, não tem amigo querido. Política de país, né? Tem que ser uma política de Estado que, cara, nós precisamos tirar essa galera do limbo. O cara tá lá ganhando R$600 e tá vivendo com R$600 e ele nunca vai sair dos R$600. Nunca vai sair. E aproveitando isso, eu ia até perguntar isso, né? Qual que é a tua visão disso? Se é um papel, obviamente a gente sabe que é um papel geral, mas qual que era a tua visão? Você acabou de responder, né? Um papel 100%. Assim, a Besouro começou com um interesse 100% de ajudar as pessoas, porque começou de forma voluntária, com turmas pequenas, que eu mesmo fui fazendo no Rio de Janeiro, quando eu morava no Rio. E aí eu fui vendo desses alunos que eu comentei lá no começo, né? Que dava resultado, que os alunos estavam montando negócio, estavam ganhando dinheiro, agradecendo, e gratos e tal. Eu fui formulando a metodologia usando a ciência da administração e contrariando a regra assim, de que tem que ser doutor e o que for para ajudar as pessoas com o teu conhecimento, né? Que hoje a internet nos deixa falar isso com tranquilidade, né? Que o cara que sabe fazer bolo melhor que eu não sei fazer bolo, então o cara pode me ensinar, qual é o problema do cara me dar aula de bolo, né? Mas a gente teve que vencer, né? Naquela época ainda era não tinha WhatsApp, não tinha nada do que tem hoje. Não que eu seja tão antigo assim, mas é que foi tudo muito rápido. Né? Claro, não, a gente começou também, não tinha startup, né? O nome não tinha o conceito. Me pergunta até hoje, vocês são uma startup? Cara, sei lá, se vocês quiserem chamar, chama. Chama como vocês quiserem. Do jeito que você quiser. Porque na era que foi montada não era, mas talvez hoje pode ser uma startup de impacto, tá bom. Mas... se ajudar mais gente, pode ser, se ajudar, você vai captar recursos para ajudar, beleza, bora. Ajudar a entender o que eu faço. Tá tudo bem. Isso aí. Mas no momento em que eu entendi que a metodologia poderia ter escala e poderia ajudar mais pessoas, eu entendi que acho que aquele era o meu propósito, assim. Foi aí que eu comecei a abrir mão da produtora de formaturas e seguir um caminho que começou voluntário 100%, depois comecei a ser remunerado hora-aula como um professor, daquela galera que estava ali pelo uma ONG, inclusive, depois pelo município, depois chegou no governo federal e aí começou a tomar escala e hoje está desse tamanho. Mas quando o propósito está acima, isso serve inclusive para os grandes players aí qualquer
pedaço da economia, setor da economia. Parece que eu conheço alguns, tá? Não conheço muitos, vocês conhecem vários que eu sei, mas grandes empresários, donos, fundadores, CEOs e tal, que se o cara não tiver conectado com algo que o toque dentro daquele negócio, tá começando a galera toda, inclusive do mercado financeiro, eu tô começando a fazer uma avaliação de fora, assim, que é um mercado extremamente capital, mas que o cara meio que não tá mais tão feliz como ele era antes. Não aguenta também, né, cara? É muito tempo. É difícil hoje tu passar 50 anos da tua vida olhando pro dinheiro. E olhando pra um cara ferrado do teu lado. Pra um colaborador ganhando um salário e tu ganhando 50 salários. Acho que a galera não tá nessa... Tá começando a virar uma chave. Sim. Que eu acho que vai ser bom pra todo mundo, né? Mas em especial tem esse pedaço da sociedade que não é atendido por ninguém. E hoje eu entendo que a Besouro é ouvido de uma pessoa muito importante. De um diretor, eu acho que é o mais importante, do Sebrae, por exemplo, nacional, que eu não esperava escutar isso depois de muito embate entre Sebrae e a gente, porque parecia concorrência, e não é. A gente é uma ponte pro cara chegar no Sebrae, né? Se o cara não passar pela gente, a chance de ele chegar no Sebrae é zero. Sim, é um passo muito anterior ali. Muito anterior. O cara não sabe nem falar e nem escrever e que vai abrir um MEI. Cara, e outra coisa, nessa hora ter briga de ego pô, a gente acabou de falar de 50 milhões de pessoas. Cara, tem que ter, sei lá, talvez 1 milhão de pessoas pra... Várias ações. Pô, o cara devia falar assim, cara, informa mais gente como você. Chega aí, vamos lá. Mas teve embate, passou essa fase, e aí teve uma conversa no passado que falou, cara, o Besouro e essa metodologia criada, ela é muito maior do que a própria Besouro, ela é maior do que o Sebrae, ela tem que ser uma política de Estado. Isso tem que ser, a gente tem que levar para a ponta para quem precisa um dia ser acessado pelo Sebrae, mas até ele chegar no Sebrae, ele tem realmente esse trajeto e que ninguém cuida desse trajeto. Então, hoje, falando assim, como pessoa física também, né, não só jurídica, eu me sinto corresponsável por milhares e milhares de vidas. Sim, mas né, cara? Que assim, parece que assim, que se eu... cara, tô cansado, vou voltar a cantar funk e produzir show. Eu não sei se eu consigo. Porque parece que eu tô deixando... Total, né? Não, porque eu tô deixando... Quem vai fazer? Galera desatendida. Quem será que vai fazer? Porque se a gente parar, quem vai fazer? Porque tem que ter coragem pra escala também. Não basta fazer tudo isso e vamos atender 1 milhão, vou atender 1 milhão. E é fácil desistir também, né? Que tem uma hora que você fala, cara, ganhei algum dinheiro e tal, dá um puta dor de cabeça, né? Assim, eu brinco aqui com a galera que é mais fácil vender um iPhone na promoção do que pedir R$5 pra um cara que tá passando fome. Assim, deu 30% de desconto. Você vende mais iPhone do que falar, cara, tem um cara passando fome, você pode doar R$5? Você pode? O cara olha e fala, não. Mas o iPhone tá barato? Porra, vou comprar por R$4.000. É uma nossa piada... Mas é verdade, cara. Isso é o mundo e por vários motivos. Enfim, não vem ao caso aqui, né? Não, eu ia perguntar quantos alunos já passaram pela Besouro? Desses, cara, quantos anos já tem? No volume, depois do voluntariado, digamos assim, são 7 anos, indo pro 8º ano esse ano. Tranquilamente mais de 300 mil pessoas. Cara, é muita gente. É muito impacto, né, cara? E... esse ano, nós estamos, assim, praticamente dobrando a nossa entrega do ano passado. E ano que vem, então, que já tem, né... Quem trabalha com o poder público sempre tem que trabalhar um ano antes, pelo menos um ano antes. Então, o que está acontecendo agora, plantado agora é pro ano que vem. Então, a gente tem uma expectativa no ano que vem de dobrar o dobro desse ano, assim. Que legal. É uma coisa... Estão chegando quase a 1 milhão de pessoas. Esse era o objetivo número 1, que vai ser batido antes do prazo. Era para 10 anos, vai ser antes. Como é que é a relação com empresa, cara? Assim, você deve conversar com várias, né? Para ser apoiadora, patrocinadora, etc. Como é que os caras veem o programa e tal? Todo mundo ama e ajuda? Ou é aquela coisa, nossa, que incrível, cara, vou ver aqui dentro das 1000 burocracias, se eu vou te ajudar ou não? É que a gente fez uma lógica diferente. Não sei para quem que eu falei isso, essas semanas... Mas assim, a gente inverteu a lógica. Tipo, a gente deu o protagonismo para a empresa. Então eu não peço ajuda. Eu não peço patrocínio, nunca pedi. Eu não peço para eles comprarem uma marca num programa tal e aparecerem lá, irem entregar material, fazer promoção e tal. Vocês querem fazer a diferença na vida das pessoas do entorno da tua planta ou de um segmento que tem conexão com o teu negócio. Por exemplo, a Gerdau, que é uma
acho que é a principal parceira que nós temos hoje no privado. Cara, eles começaram atendendo aqui, assim, em torno, em Charqueadas, e hoje atendem 6 países. Caramba! Conosco. Todos os municípios que existe Gerdau, existe um programa que chama Gerdau Transforma. Mas esse protagonismo é deles. O nome do programa é Gerdau Transforma, não tem nada a ver com o Besouro. A gente é um parceiro da Gerdau para entregar essa metodologia e a gente entende que isso é lindo. E não é assim, eu tenho que aparecer. O programa Besouro que a Gerdau... Não. O programa é da Gerdau, é para os colaboradores da Gerdau, para o entorno da Gerdau, e quem é o protagonista é a Gerdau, e a Gerdau que faz parte executiva desse programa, eles que conduzem tudo, e a gente executa a metodologia. O que é a parte executiva? O que você executa, faz o motorista do barco. Entendi. É um projeto dele, vira um projeto real da empresa. É deles. O projeto da Gerdau, tá lá no site da Gerdau. A gente é um executor. É como se tu contratasse uma agência de publicidade que cria o teu site, só tem uma assinaturazinha dizendo assim, site do fulano. Legal. Mas o site é de vocês. Isso já era consciência deles ou teve um trabalho Não, no caso deles foi, assim, o presidente, não sei se é presidente, o responsável pelo Instituto Gerdau, que é o Paulo, é fora da curva, assim, ele tem isso na veia de incentivar, em especial incentivar o empreendedorismo, ele tem como... E já era um pilar da Gerdau, né? E aí foi mais desenvolvido através do Gerdau Transforma. Mas felizmente, todos os parceiros que a gente tem hoje têm isso como... eu quero fazer parte disso. E vivem. Tá no DNA dos caras, né? Vivem a coisa. Não tava, assim. No começo que legal. Quando eles falam, vê um aluno falando assim, sei lá, Souza Cruz, tá? Que virou... que vergonha, tá ao vivo. Esqueci o nome do negócio. Bate Brasil. Corta. Virou Bate Brasil. Não, mas eles entendem porque é uma mudança recente. Sim. Virou legalmente Bate Brasil, era Souza Cruz, dos tabacos e tal. Quando vê os alunos falando Souza Cruz, muito obrigado, chorando e falando, mudou minha vida, não sabia o que ia ser, e eu tava morando num abrigo, e aí eu montei um negócio e achei que não ia dar certo, e o consultor me pegou pela mão e foi lá na minha casa, num abrigo, e me ajudou, e hoje eu tô morando de aluguel não sei aonde, e fica assim... Não tem como, é o que a gente falou, você vê a pessoa chorando. Vai fazer um programa e agradecendo a ti, tu falar que legal. Não é que legal, não é... Você sente lá no teu âmago, isso aqui é meu, eu tô fazendo isso aqui, eu sou responsável por isso. E aí, a gente não tem nenhum parceiro que deixou de ser parceiro. E quando desde você tem a primeira turma. Alguma afinidade qualquer com o tema e você devolve isso pra você, cara, te dá cara, é um senso de pertencimento, né? De, tô fazendo alguma coisa por alguém. Que é uma conversa que a gente tem aqui dentro. É todo mundo que a gente fala de algum jeito, tá com essa pulguinha atrás da orelha, né? Puta, podia estar fazendo alguma coisa. E a nossa resposta é, cara, por que você não faz? Por que você não faz? O teu caso aqui da Besouro é um exemplo de que, óbvio, tem metodologia, tem um negócio que funciona, mas se você tem qualquer conhecimento tem alguém que precisa... Se pegar o mercadinho da bota esquina essa pessoa assim, sentada vou incubar esse cara aqui, exato. Vou entregar conteúdo pro cara, vou vir aqui incomodar ele pra ele evoluir no negócio dele, vou fazer ele ser dono de uma rede de supermercado. Qualquer um de nós faz isso. E eu fiquei com uma curiosidade aqui, desculpa interromper você de novo, cara. Mas é o seguinte, você falou assim, né? Tem gente que quer e tem gente que não quer, né? Então, na hora que você abre o programa, você divulga isso, convida e tal. E como é que é a motivação das pessoas, né? Você meio que, não vou dizer força, mas você traz o cara e diz, você está participando, ou as pessoas já chegam e querem, ou é uma luta para participar? Assim, como é que é a lógica de participação das pessoas? Eles passam por um filtro mesmo, é como se fosse perguntas-chaves que ele tem que responder, presencial ou online. E esse filtro é meio que automático, né? Você gostaria de abrir o seu próprio negócio em até 90 dias? A gente pergunta embaixo. Você tem certeza que você gostaria de abrir um negócio? Reforça a pergunta. Você vai se dedicar 1 hora por dia para isso. A gente vai afunilando, né? E aí, no final, qual a sua ideia de negócio? E aí ele tem que minimamente escrever qualquer coisa que ele escrever ali pra gente serve, tá? Mas a gente tem pessoas que leem isso. Então, se o cara bota um kkkk lá embaixo, na ideia de negócio dele, ele não participa. Não participa do programa. Então,
E isso faz com que a gente tenha pessoas, em tese, mais aptas a usar dessa metodologia e aproveitar dela e se transformarem em empreendedoras. Isso nos entrega hoje um resultado que, também dados do ano passado, de 78% de conversão. Caramba, de um cara que não tinha nada, tinha só uma ideia de negócio. Eu pensei em montar um estúdio de podcast e tal, legal. Ponto zero. 90 dias depois, ele montou nesse negócio e está faturando. A conversão é um faturamento, alguma coisa que ele... Não, a conversão é abertura de negócio. Abriu. Abertura de negócio. Legal. Tá faturando alguma coisa. Não formal, mas montou. Montou um negócio. A gente tem o Instagram dele, a gente tem o Facebook dele, tem a rede social dele, tem um endereço, ou a casa dele onde ele está atuando e o produto que ele produz ou o serviço que ele comercializa. A gente tem esse dado. E ele, inclusive, vira um case de sucesso pra gente. A gente produz cases de todos os nossos alunos. Tem milhares e milhares de cases. Cara, isso é muito poderoso também, né? Que você dá A o gente exemplo tem do um outro monte. cara. Não sou eu a tua referência, mas eu tenho essas outra ali, 15 aqui. Quiser, Fizeram um puta portfólio. O tamanho que quiser, da população que quiser. É muita gente mesmo. E aí... essa taxa de conversão é o que a gente hoje, numa conversa comercial, assim, né, de business, quando eu vou ofertar esse tipo do nosso negócio para alguém, é essa. Cara, tu quer, eu te garanto, 70% é a nossa taxa de garantia, senão não me paga. Porque se eu não fizer isso, eu não estou fazendo o meu trabalho. Sim. Eu não ganho por certificado. Eu não ganho porque eu entreguei conteúdo. E não seria de todo errado, que é do jogo, eu tô transferindo conhecimento. Sim. Mas me incomoda. Então a métrica é outra. Não, né, você pode mandar, eu mando de graça o conteúdo, então eu vou cobrar para mandar conteúdo. Agora, se o cara tá ganhando dinheiro a partir dali, bom, daí, ô empresa parceira, tu viu, né? Mudamos a vida do cara, tu tá na foto lá, né? Tu que fez, a marca que tá lá dizendo, também, claro. Dizendo que mudou a vida do cara é tua, nem a minha, até tem, né? Obviamente, alguma referência, alguma referência, né? Porque a gente, o consultor fala, né? Sou da Besouro e tal. Mas eu também fiz a minha entrega e então por isso eu preciso receber. Então é muito atrelado a resultado real. Muito não, 100% atrelado a resultado real. Todos os contratos. Se vocês agora quiserem montar um grupo de 10 aqui, vocês não me pagam se eu não virar 7 empreendedor. Que legal. Muito legal. Gênio. E aí a forma de conduzir os indicadores de resultados, um deles, esse é o principal, e o segundo é, se o cara já possui um negócio, é embrionário, mas ele já produz quentinho e já vende, beleza. Aí é o salto de faturamento, que a gente garante 30%. Então assim, se o cara gordurinha pro cara, se o cara faturava 1.000, eu garanto que o cara vai faturar R$1.300. Né? Ou seja, R$300 a mais, pelo menos até 3 meses depois. Ou seja, o que o cara me paga já se pagou. Em 3 meses se pagou. É um baita risco legal de correr, né, cara? Baita risco. E eu boto a galera toda comigo, né? Muito Professor, eu queria o seguinte, meu, se tu der aula uma semana pra esse cara, consultor, se tu visitar o cara 12 vezes e o cara não fizer nada, a gente é ruim. A gente não merece receber. Cara, deve ter... óbvio, eu tô voltando só pro processo, mas eu imagino que os professores ficam muito livres, né? Os facilitadores ficam muito livres para chegar pro cara e dizer o que ele precisa e... É papo reto total, assim. A metodologia tem um guia, né? Uma matriz com cards e tal, bem gamificado. Mas o cara pode conduzir a aula meio que ele vai sentir a necessidade. Exato. Tem lugar tem que adaptar, né? Tem lugar que o cara já manja de comunicação, é uma galera mais do digital, por algum motivo. Caiu um monte de gente que gosta de redes sociais. Tá, mas então não gasta energia com isso. Sim. Vamos para vendas, vamos para faturamento, vamos para finanças, ou vamos para pessoas, vamos para precificação, vamos para logística de produto, de entrega, por exemplo, ou vamos para pesquisa de mercado para ver se é isso aqui mesmo. É um business plan mesmo, todas as etapas de um livro do Dornelas, ou do Lean Startup, ou do Canvas, nem arranca, assim, por exemplo. Legal. Com todo o respeito, né? Sim, um americano que cara. É muito abstrato. Para esse cara, então, é mais ainda. Pra gente que estudou, pega aquele livro desse tamanho, fica com muitas dúvidas sobre o que o cara quer dizer com aquele quadradinho lá, imagina para um cara que não terminou o colégio. Então a gente tem que trazer pro mundo dele, né? Então... a entrega é muito real e é isso que faz sentido, né, do nosso trabalho. Tem que ser real. E todo mundo é muito feliz dentro da empresa, num geral, porque a entrega é real. Inclusive, quando dá um frisson ruim, é porque a gente não está entregando o que deveria entregar. Não é porque não tem grana ou porque aconteceu alguma coisa interna. Não, é porque
aqui os números, não abriu X negócio, os caras ficam chateados. chateados. Que não causou o impacto que queria ter causado, né? E é porque é cultura também, né? Isso é a minha briga eterna, essa. Então, se não entregou 70, nós não estamos trabalhando, gurizada. O que está acontecendo? Senta aqui. Porque é fácil devolver também, né? Não, mas é que era uma área de muita vulnerabilidade, as pessoas e tal. Vai pros dois lados, Você volta né? pros dois lados e fala, não, ali era muito mais difícil, que eu tinha que chegar de barco, as pessoas não tinham luz, não sei o quê. E tudo bem, daí é do jogo, tem esse debate, tem, mas se você se acomoda também, você mas não dá tá pra ficar sentado, é que o todas têm um problema e daí nós nunca vamos, daí nós vamos passar agora a entregar certificado. Não vou vender isso eu tô fora. Sim. Esse tipo de serviço eu não quero fazer. Isso tem um monte de gente pra fazer, com todo respeito, é um trabalho dos caras, mas eu não quero fazer isso. Sim. E aí a galera entende até demais, assim, fica mal de cabeça quando não entrega o resultado. Mas eu tenho muito orgulho disso, assim, a galera entende, a gente tem empatia e a sinergia é muito legal. Muito animal, legal, cara. Eu quero pedir pra ti um recado final, tá? Um dos objetivos que a gente tem com o podcast aqui também é mostrar como é que a galera que nos ouve pode causar impacto também, né? Acho que já falou bastante disso, mas fica aí à vontade para dar um recado final pro pessoal ali também e dizer como é que eles podem começar com isso, né? Qual é o pontapé inicial que o cara pode, no seu dia a dia, fazer para causar um impacto na vida de outra pessoa. Cara, eu nunca vou esquecer. Eu achei muito legal. Eu acho que foi uma iniciativa do terceiro setor. Eu vou até... Boa pesquisa que eu tenho que fazer. Quando, no meio da pandemia, criaram o Compre do Pequeno. Sim. Compra do local e tal. Não lembro quem foi pontualmente. Teve uma iniciativa pontual, não foi do governo, não lembro bem quem foi. Teve. Cara, quando aquilo bateu assim na minha rede social, eu fiquei pensando, caraca, animal, meu, como é que eu não pensei nisso antes? Até pra ajudar, e obviamente a gente ajudou e tal. Não lembro quem foi que lançou isso, mas a gente entrou na onda. Naquele momento, quando o comprado pequeno era pra pagar o aluguel dele, que não teve arrego para aluguel, não teve, né? A gente sabe, viveu isso. Para funcionário, para aluguel, para nada teve. Então, assim, era para manter aquele cara vivo. Hoje que a gente passou desse momento, para esse cara crescer, se pudesse ser uma campanha eterna, compra do pequeno, eu faria essa campanha eterna, porque ele só vai crescer se a gente também ajudar o cara a crescer. Então, se a gente não acredita que o cara do mercadinho pode ser o dono de uma rede de supermercados, ou se a gente não acredita, e pode gerar muitos empregos e mudar a vida de mais pessoas e tal, se a gente não acredita que uma pessoa que está participando de uma vaquinha de vocês por algum problema, sei lá, de saúde, e está fazendo a vaquinha e tal, que aquela pessoa não vai juntar o dinheiro, ela não vai botar R$1 daí, porque ela não acredita. Sabe aquela coisa de quem está ganhando? Se não está ganhando, eu não vou ajudar. Que é muito parecido nas eleições, assim, né? Vou votar em quem nos dois que estão ganhando, assim. Não vai adiantar votar no... Não é muitas vezes por convicção e tal, e aí bons candidatos muitas vezes ficam fora porque é quem está ganhando. Se a gente tiver mais esse cuidado, vamos olhar só para no nosso entorno, se a gente cuidar do nosso entorno minimamente, cada um com o que tem para dar. Seja quem gosta de bicho, né? De dar comida pro gatinho que está na rua, quem gosta de negócios, contribuir com conteúdo, com horas, né? Com minutos do dia. Eu ajudei uma empreendedora no Paraná que eu nunca vi até, eu acabei conhecendo ela num encontro no Paraná, em Foz, mas foi áudios de Instagram. Que ela, professor, desculpa, eu não consegui o ônibus, dinheiro para passagem do ônibus para ir no curso. Eu fiquei mal, falei, olha, eu vou te ajudar por aqui, eu te mando os cards e tu vai preenchendo, se tu preencher, se preencher tudo, eu te arrumo um consultor free, tudo como se fosse uma aluna normal. E ela preencheu tudo, eu arrumei a consultora e eu continuei conduzindo, e ela hoje tem um salão de beleza, ganha dinheiro bastante, assim, organizou a vida dela. Assim, com um pouquinho, foi áudios. E aí tem de vários jeitos, nós estamos falando aqui de negócio, mas tem pessoas que não estão felizes, que tu pode ajudar com autoestima, com brincadeira, com meme, com qualquer coisa. Só que a gente tem que passar a ter esse olhar, né? E entender que tem gente que não tem nenhum sorriso no rosto, né? Que não tem família, que não tem amigos, ou que tem poucos, ou que não tem nenhum, que está passando algum problema, e que qualquer incentivo pode fazer a diferença. Né? E se tratando de negócio, então, comprado pequeno seria uma ótima estratégia.
Cara, porque tu tá comprando. Assim, tu ia pagar o quilo da banana 5, tu pagou 5,50, tá? Pagou 50 centavos a mais, tu não vai morrer pelos 50 centavos a mais. Mas pro cara faz uma diferença. Todo mundo comprar a banana do cara que você tá passando ali, o cara tá acabando de fazer aquele cheirinho. Exatamente. Por 2, 3 reais, 4 reais. Exatamente, assim. Então, se a gente tiver essa consciência, não significa que tu não pode comprar no supermercado também, mas se tu tiver, né, no teu dia a dia, compra do pequenininho ali, e aí uma vez por mês que tu faz a compra geral, daí tu vai lá no mercado. Mas não esquece daquele cara, porque ele só tá vivo ali porque alguém compra dele. E se mais gente comprar dele, a chance dele é de crescer. Inclusive de qualificar o seu atendimento, a sua... Estou dando um exemplo do mercado, mas né, a sua gama de produtos, e aí marcas que ele não tinha, ele passa a ter. Mas isso depende de todos nós, é da sociedade como um todo. Isso aí não tem nada a ver com o poder público, não tem nada a ver com a iniciativa privada. Mesmo, né? Não, se é a pessoa física, olhar para o lado. Senso de comunidade mesmo. Exatamente, senso de comunidade. E espero, assim, de coração, que acho que a gente está num momento muito melhor com relação a isso. Mas a gente tem que ir ainda mais, né? A gente tem que andar cada vez mais. Muito legal, cara. Obrigado pelo papo, parabéns pela Besouro. Tiagão, quer dar algum recado final? Não, acho que a conversa foi, super legal. Cara, inspiradora. Acho que de todas as conversas que a gente teve aqui, essa trouxe o insight mais óbvio, assim, né? O mais, cara, ajuda, olha pro lado e faz o que dá. Faz o que dá, vai no pequeno, entrega conteúdo e tal. Acho que, enfim, a gente já tá atolado de tantos problemas, né? Cada um tem os seus, independente do tamanho. Mas acho que esse é o mais palpável, né, cara? Vai lá e ajuda quem tá do teu lado, quem tá trabalhando na tua casa, teu amigo. Exatamente, e tal, seja internamente. Antes, quando era eu que fazia entrevista ainda dos colaboradores, a primeira pergunta que eu fazia era qual é o teu sonho? E aí eu anotava o sonho de cada um, sei lá, até uns 30, 40, assim, era eu direto. Pessoas, né? E eu me investia energia e tempo em ajudar essas pessoas a alcançarem seus sonhos, seja o sonho material ou não, dentro da empresa ou fora dela. Bom, perdi para mim mesmo várias pessoas, mas, cara, tu quer ser feliz, tu vai ser feliz sendo empreendedor, tu tem que ser empreendedor. E aí, se eu puder te ajudar com grana, eu te ajudo, se eu não puder, senta aqui, precisa de um espaço, trabalha aí, o que tu precisa? Relacionamento, vamos fazer umas ligações. Dá pra ajudar. Exato, então, dá pra ajudar. Mas aí a gente tem que ter essa consciência. A gente não pode olhar só pra gente. Porque eu tô perdendo, mas eu tô ganhando um amigo, tô ganhando um novo empreendedor. E aí... E a coisa volta também, alguém te ajuda. Volta, o universo é uma coisa impressionante. Muito, te contrata de novo. O universo é impressionante, é impressionante. Sim. Eu tenho vários amigos, que são amigos, muito amigos até hoje, que começaram comigo e tenho muito orgulho de todos eles, sou parceiro de todos. Sempre que eu posso ajudar, eles me ajudam. E aí segue a vida, todo mundo se ajudando. Né? Exato. É isso aí, pô, cara. Muito legal, cara. Parabéns. Muito obrigado pelo podcast. Eu vou dar o presente que eu sempre esqueço. Olha, cara, tá aqui. Eu ia pedindo antes pra botar durante a... É verdade, cara. A gente sempre pra botar durante a entrevista. Fica agora. Muito obrigado, 5 minutos parado agora de boné pra gente gravar e fazer o corte. Cara, brigadão pela participação. Espero que a galera tenha gostado. Tiagão, obrigado também. Obrigado aí que tá por trás das câmeras. Valeu, galera. Fechamos. Obrigado, galera.